Vamos com guerra no Oriente Médio. Nos últimos meses, o mundo voltou a olhar com tensão para o Oriente Médio. Os Estados Unidos apoiam Israel e o Irã começou a responder. O ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã marca uma reviravolta dramática em um conflito histórico. Ataques, ameaças, drones, mísseis, um medo crescente de um conflito regional que pode virar algo muito maior. Mas se você parar para pensar, isso parece familiar. Porque sempre que alguma grande crise internacional acontece, existe uma boa chance de ela envolver o Oriente Médio. Guerras, revoluções, intervenções estrangeiras, conflitos religiosos. A pergunta então parece inevitável. Por que essa região vive em guerra há tanto tempo? Será que tem a ver com petróleo? Ou será que as raízes desse conflito são muito mais antigas e muito mais profundas? O que é verdade é que para entender o que está acontecendo hoje entre Israel, Irã e os Estados Unidos, precisamos voltar mais de 100 anos no passado. E a história começa com a queda de um dos maiores impérios que já existiu. Durante séculos, quase todo o Oriente Médio foi governado por um único poder central, o Império Otomano. Esse império surgiu no final do século XIII e, ao longo dos séculos seguintes, se expandiu até se tornar uma das maiores potências do mundo. No seu auge, os otomanos controlavam territórios que se estendiam do sudeste da Europa até o norte da África e grande parte do Oriente Médio. Cidades como Istambul, Bagdá, Jerusalém e Damasco faziam parte do mesmo sistema político. Ou seja, durante centenas de anos, regiões que hoje são países diferentes estavam todas sob a mesma administração imperial, e isso incluía territórios que hoje conhecemos como Turquia, Síria, Iraque, Palestina, Jordânia e partes da Arábia Saudita. Claro que o império não era um paraíso de estabilidade. Haviam revoltas, disputas locais e rivalidades religiosas, mas havia algo importante: uma estrutura política centralizada que mantinha a região relativamente integrada. Comunidades diferentes como árabes, turcos, curdos, judeus, cristãos conviviam dentro de um mesmo sistema imperial. E isso não eliminava as tensões, mas impedia que essas tensões explodissem em conflitos entre países, porque na prática, esses países ainda nem existiam. Mas, no começo do século XX, esse sistema começou a entrar em colapso. O Império Otomano, que já vinha enfraquecendo havia décadas, perdia territórios, enfrentava crises econômicas e estava cada vez mais pressionado pelas potências europeias. Então, em 1914, começou um conflito que mudaria completamente o destino da região, a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano decidiu entrar na guerra ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Mas essa escolha acabaria sendo desastrosa, porque depois de 4 anos de guerra brutal, o lado otomano foi derrotado. E com a derrota veio algo ainda mais radical. O império simplesmente deixou de existir. Depois da guerra, as potências vencedoras passaram a discutir o que fazer com os territórios que antes pertenciam aos otomanos. E é aqui que a história começa a tomar um rumo decisivo. World War I didn't just destroy old empires, it created a vacuum, and the powers who filled it did so with treaties, betrayals, and borders that would ripple through the next century. Principalmente, 2 potências europeias estavam interessadas na região, o Reino Unido e a França. Em vez de permitir que os povos locais definissem suas próprias fronteiras, essas potências decidiram dividir o território entre si. E essa divisão aconteceu em grande parte através de um acordo secreto chamado Acordo Sykes-Picot, assinado em 1916. O acordo basicamente determinava quais áreas ficariam sob influência britânica e quais ficariam sob influência francesa. Mas havia um detalhe crucial. Essas fronteiras foram desenhadas em escritórios europeus, muito longe da realidade da região. Diplomatas literalmente analisaram mapas, traçaram linhas retas e criaram novos territórios políticos. Isso sem considerar fatores fundamentais como tribos locais, divisões religiosas, rivalidades históricas ou identidades culturais. Regiões que tinham histórias completamente diferentes foram agrupadas dentro de um mesmo país, e comunidades que tinham rivalidades antigas passaram a viver dentro das mesmas fronteiras nacionais.
E foi assim que surgiram vários dos estados modernos do Oriente Médio. Países como Iraque e Síria, por exemplo, nasceram a partir dessas novas divisões territoriais. O problema é que essas fronteiras não refletiam a realidade social da região, e isso criou uma base extremamente frágil para os novos estados. Em alguns casos, grupos rivais passaram a disputar o controle do mesmo governo. Em outros, minorias religiosas ou étnicas passaram a viver sob o domínio de maiorias hostis. E no Oriente Médio, esse tipo de arranjo político acabou criando um terreno fértil para conflitos que continuariam por décadas. Mas essa não era ainda a única força que transformaria a região, porque nas décadas seguintes, uma descoberta mudaria completamente o valor estratégico do Oriente Médio para o resto do mundo. Uma descoberta que atrairia ainda mais interesses estrangeiros para a região. E é aí que a história fica ainda mais séria. No começo do século XX, uma descoberta começou a transformar completamente o destino do Oriente Médio. Uma descoberta que mudaria não só a economia da região, mas também a política mundial. Hoje, quando pensamos no Oriente Médio, é quase automático associar a região a enormes reservas de energia. Mas no início do século XX, o potencial petrolífero da região ainda estava apenas começando essa descoberta. E uma das primeiras grandes descobertas aconteceu no Irã, em 1908. It's a discovery that will fuel an historic rise for Iran, making it a key country of interest for the United States. The oil creates enormous Nessa época, o país ainda era conhecido como Pérsia. Empresas estrangeiras, principalmente britânicas, rapidamente perceberam o valor estratégico dessa descoberta. E o petróleo estava se tornando combustível da nova economia industrial. Navios de guerra, locomotivas, fábricas, tudo começava a depender cada vez mais dessa nova fonte de energia. E para o Reino Unido, que dominava os mares naquela época, garantir acesso a reservas de petróleo se tornou uma grande prioridade estratégica. Pouco tempo depois, novas reservas começavam a ser encontradas em outras partes da região, principalmente em territórios que hoje fazem parte do Iraque, do Kuwait e da Arábia Saudita. E com essas descobertas, o Oriente Médio deixou de ser apenas uma região historicamente importante. Ele se transformou em algo muito maior, um dos centros energéticos mais importantes do planeta. Mas existe um detalhe importante nessa história. Durante boa parte do século XX, quem controlava a exploração desse petróleo não eram os próprios países da região, eram grandes companhias estrangeiras, empresas ocidentais que receberam concessões para explorar os campos petrolíferos e extrair enormes quantidades de riqueza. Enquanto isso, grande parte da população local continuava vivendo na pobreza. E foi isso que começou a gerar um sentimento crescente de injustiça e exploração. Muitos líderes e movimentos políticos passaram a defender que os países da região deveriam ter mais controle sobre seus próprios recursos naturais. Esse tipo de tensão ajudou a alimentar movimentos nacionalistas e revoluções políticas em vários países do Oriente Médio. E, em alguns casos, essas revoluções acabariam mudando completamente o equilíbrio de poder na região. Mas nenhuma delas teria um impacto tão grande quanto um evento que aconteceria no final da década de 1970. Uma revolução que derrubaria um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio e colocaria um novo regime no poder dentro do Irã. Um regime que mudaria completamente o jogo político nessa região. Até o final da década de 70, o Irã ocupava uma posição muito diferente na política do Oriente Médio. O país era governado por um monarca conhecido como Mohammad Reza Pahlavi, o último Shah do Irã. Durante seu governo, o país se tornou um dos principais aliados do Ocidente na região. O Shah mantinha relações muito próximas com os Estados Unidos e com outras potências europeias. Seu governo apostava em um projeto ambicioso de modernização. Cidades estavam sendo industrializadas, infraestruturas modernas estavam sendo construídas e o país investia pesado em tecnologia, educação e forças armadas. Em muitos aspectos, o Irã tentava se transformar numa potência moderna e ocidentalizada no Oriente Médio.
Mas essa transformação também gerou enormes tensões dentro da própria sociedade iraniana. Muitos religiosos conservadores viam essas mudanças como uma ameaça à identidade islâmica do país. Ao mesmo tempo, críticos acusavam o governo do Shah de ser autoritário. A oposição política era frequentemente reprimida. Prisioneiros políticos eram perseguidos, e muitos iranianos passaram a enxergar o governo como um regime que servia mais aos interesses estrangeiros do que para a própria população. Essas tensões começaram a crescer ao longo dos anos 70. Protestos começaram a surgir em várias cidades. Movimentos de religiosos, estudantes e trabalhadores passaram a exigir mudanças profundas no sistema político. E no centro desse movimento estava um líder religioso que havia sido exilado anos antes, o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mesmo vivendo isolado fora do país, Khomeini continuava enviando mensagens e discursos que circulavam clandestinamente dentro do Irã. Seus discursos serviam para denunciar o governo do Shah, criticar a influência ocidental e defender a criação de um novo sistema político baseado nos princípios islâmicos. Em 79, a pressão popular finalmente chegou a um ponto de ruptura. Milhões de pessoas foram às ruas e o governo perdeu o controle da situação. O Shah acabou deixando o país e pouco tempo depois, o Ruhollah Khomeini retornou ao Irã. E no seu lugar surgiu um novo regime político, a República Islâmica do Irã. Esse novo sistema combinava instituições políticas modernas com a autoridade religiosa, mas o impacto da revolução não ficou restrito à política interna do país. Ela mudou completamente a posição do Irã no cenário internacional. O novo regime passou a adotar uma postura fortemente crítica em relação aos Estados Unidos e seus aliados. A tensão entre os dois países explodiu poucos meses depois da Revolução, quando estudantes iranianos invadiram a embaixada americana na capital, Teherã. Mais de 50 diplomatas americanos foram mantidos reféns por mais de um ano. Esse episódio ficou conhecido como a Crise dos Reféns do Irã, e ele marcou o início de uma rivalidade que continua influenciando a política do Oriente Médio até hoje. Desde então, o Irã passou a se posicionar como um dos principais opositores à influência americana na região, e também como um forte adversário de Israel. Mas esse confronto raramente acontece de uma forma direta. Na maioria das vezes, ele acontece através de aliados, milícias e conflitos indiretos espalhados pelo Oriente Médio. Essa tensão durou até 2025, quando o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou instalações militares e nucleares no Irã, alegando que eles estariam desenvolvendo uma bomba atômica. E tudo isso junto a um grande adversário do Irã, Israel. E para entender por que Israel ocupa um papel tão central dentro desse jogo geopolítico, a gente precisa voltar algumas décadas no tempo para um momento em que um novo país surgiu no coração do Oriente Médio. Um país cuja criação mudaria completamente o equilíbrio na região. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo enfrentava uma das maiores crises humanitárias da história. Milhões de pessoas haviam sido deslocadas durante o conflito. E entre as vítimas mais profundamente afetadas estavam os judeus europeus. Durante o regime nazista, liderado por Hitler, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados no genocídio que ficou conhecido como o Holocausto. O trauma dessa tragédia gerou uma enorme pressão internacional para encontrar uma solução duradoura para a segurança do povo judeu. Uma das propostas que ganhou força foi a criação de um Estado judeu, e a região escolhida para isso foi a Palestina. Na época, esse território ainda estava sob administração britânica, conhecido como Mandato Britânico da Palestina. Mas ali, haviam comunidades árabes palestinas há muitas gerações. Ao longo das primeiras décadas do século XX, a imigração judaica para a região havia aumentado significativamente. Isso começou a gerar tensões crescentes entre as duas populações. Depois da Segunda Guerra Mundial, a recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, tentou propor uma solução. Em 1947, eles apresentaram um plano que dividiria o território em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. The General Assembly of the United Nations has made its decision on Palestine. The map shows what partition means. The Jewish state colored light, the Arab state dark,
Jaffa to go to the Arabs, Jerusalem internationalized. There was heated debate. Mas o plano foi recebido de formas muito diferentes pelos dois lados. Líderes judeus aceitaram a proposta, mas muitos líderes árabes rejeitaram essa divisão. On the 14th of May, 1948, at the official end of the British Mandate, David Ben-Gurion declared the birth of the independent Jewish state of Israel. E a resposta veio rapidamente. Países árabes vizinhos, incluindo o Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque, lançaram ataques militares contra o novo país. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Mas o resultado dessa guerra surpreendeu muitos observadores internacionais. Israel conseguiu resistir aos ataques e acabou expandindo o território que controlava. Para os israelenses, esse momento marcou o nascimento do seu Estado. Porém, para muitos palestinos, esse mesmo evento ficou conhecido como o Nakba, palavra árabe que significa catástrofe. Centenas de milhares de palestinos foram deslocados durante o conflito e se tornaram refugiados. Essa disputa territorial e política acabaria se tornando um dos conflitos mais duradouros da história moderna. Nas décadas seguintes, novas guerras começaram a acontecer entre Israel e outros países árabes, como a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973. E esses conflitos acabaram redesenhando novamente o mapa dessa região e aprofundaram ainda mais as tensões. Ao mesmo tempo, Israel passou a desenvolver uma relação cada vez mais próxima com os Estados Unidos, que se tornaram seu principal aliado internacional. E foi esse alinhamento que também ajudou a posicionar Israel dentro do grande jogo geopolítico do Oriente Médio, especialmente depois da Revolução no Irã, quando o novo governo iraniano passou a se declarar um forte opositor do Estado israelense. E assim, o conflito local entre israelenses e palestinos acabou se conectando às disputas regionais muito maiores. Mas para entender por que tantas potências externas insistem em se envolver nos conflitos dessa região, a gente precisa olhar para um outro fator fundamental. Quando a gente olha para o Oriente Médio hoje, pode parecer que estamos diante de uma série de conflitos separados. Uma guerra aqui, uma crise ali, uma rivalidade entre dois países. Mas quando observamos o mapa com mais atenção, fica claro que a região funciona quase como um enorme tabuleiro geopolítico. Um lugar onde interesses locais, regionais e globais se cruzam constantemente. E existem algumas razões principais para isso. E a primeira delas é geográfica. O Oriente Médio fica em uma posição extremamente estratégica no planeta. A região conecta 3 continentes: a Europa, a Ásia e a África. Durante séculos, rotas comerciais muito importantes passaram por ali, mas no mundo moderno, essa posição estratégica ganhou ainda mais importância por causa do transporte de energia. Uma das rotas mais importantes do planeta é o chamado Estreito de Hormuz. Esse estreito é um corredor marítimo relativamente reduzido que fica localizado entre o Irã e o Omã, e é por ele que passa uma enorme parte do petróleo que abastece a economia mundial, cerca de 20%. E todos os dias, milhões de barris de petróleo cruzam esse pequeno trecho marítimo. E isso também é dizer bilhões de dólares. Ou seja, qualquer instabilidade que acontecer ali pode ter impactos globais imediatos, como aumentos de preços da energia, crises econômicas e, por consequência, tensões militares. Por isso, várias potências internacionais mantêm presença estratégica na região, e é claro que entre elas, os Estados Unidos, que possuem bases militares espalhadas por vários países do Oriente Médio. Mas os Estados Unidos não são os únicos interessados nessa região. Outras potências também tentam expandir sua influência ali, como a Rússia e a China. E ao mesmo tempo existem disputas também entre as próprias potências regionais. Os países como o Irã, a Arábia Saudita e Israel
disputam espaço por uma influência política, militar e econômica. E essa competição muitas vezes vai se manifestar através de alianças e conflitos indiretos, como grupos armados, milícias, apoio a governos aliados e um envolvimento em guerras civis. É por isso que conflitos locais acabam atraindo a atenção e o envolvimento de várias potências ao mesmo tempo. Uma guerra dentro de um único país pode rapidamente se transformar numa disputa muito maior, porque por trás daquele conflito local existem interesses estratégicos muito mais amplos. E quando esses interesses se sobrepõem, o resultado costuma ser um ciclo contínuo de tensões e crises. Mas existe ainda mais uma camada importante nessa história, uma divisão que existe dentro do próprio mundo islâmico. Muitas vezes, quando o Oriente Médio aparece nas notícias, os conflitos da região são descritos como disputas entre religiões diferentes. Mas na realidade, muitos desses conflitos mais importantes acontecem dentro do próprio mundo islâmico. A principal divisão religiosa dentro do Islã é entre dois grandes grupos, os sunitas e os xiitas, e essa divisão tem raízes muito antigas. Ela começou no início do século VII, logo depois da morte do profeta Muhammad, ou Maomé, o fundador do Islã. Naquele momento, surgiu uma disputa sobre quem deveria dar sequência à liderança da comunidade muçulmana. Um grupo acreditava que o líder deveria ser escolhido entre os companheiros mais próximos do profeta. Esse grupo ficou conhecido como os sunitas, que hoje representam a maioria dos muçulmanos do mundo. O outro grupo acreditava que a liderança deveria permanecer dentro da família do profeta Maomé, especialmente através do seu primo genro, Ali bin Abi Talib. E esse grupo deu origem ao que conhecemos hoje como a vertente xiita do islamismo. Ao longo dos séculos, essa divisão religiosa também passou a influenciar disputas políticas e alianças regionais. Ainda hoje, essa diferença continua gerando impacto na geopolítica do Oriente Médio. Em alguns casos, conflitos políticos acabam assumindo também uma dimensão religiosa. E isso é o que aconteceu, por exemplo, em guerras civis e disputas de influência em países como Iraque, a Síria e o Iêmen. Mas é importante lembrar que essa divisão religiosa, por si só, ela não explica todos os conflitos ali na região. Na prática, ela costuma se misturar com esses fatores políticos, estratégicos e econômicos. Ou seja, muitas vezes a religião, o poder e a geopolítica acabam andando juntos. E é justamente essa combinação de fatores históricos, religiosos e estratégicos que ajudam a explicar por que o Oriente Médio continua sendo uma das regiões mais complexas e instáveis do planeta. Mas isso levanta uma pergunta final. O Oriente Médio está condenado a viver num conflito permanente? Ou será que existe alguma possibilidade de estabilidade no futuro? A ideia de que o Oriente Médio é uma região eternamente condenada ao conflito é, na verdade, simplista. A região já teve longos períodos de estabilidade ao longo da história. O problema é que uma combinação de fatores acabou criando um ambiente extremamente complexo, como fronteiras artificiais, interesses estrangeiros, rivalidades religiosas, recursos naturais valiosíssimos e disputas geopolíticas globais. Tudo isso transformou o Oriente Médio numa espécie de tabuleiro estratégico mundial, onde decisões tomadas em capitais distantes acabam tendo consequências enormes na vida de milhões de pessoas que vivem nessa região. The things that seem to us as permanent, like Arab-Israeli conflict, is a recent phenomenon. So there is hope for things to change. And looking at Ottoman history makes us realize that even the Ottoman Empire changed so radically in a relatively short period of time. So the things that seem insurmountable to us would probably change in the future. E é por isso que sempre que surge uma nova crise, ela rapidamente chama a atenção do mundo inteiro, porque o que acontece ali raramente fica restrito apenas ao Oriente Médio. Na verdade, muitas vezes, é ali que o futuro da política internacional começa a ser decidido.